do versículo 1 ao versículo 6. Diz a autoritativa palavra de Deus: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, desejamos os ouvidos, ó Senhor, para ouvir a Tua voz. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor preservou a voz do Teu Filho bendito, Jesus Cristo, para que ecoasse e ressoasse até os nossos dias. Ela está aqui preservada, ó Deus, e foi lida. Que o Senhor nos dê a condição, Senhor, transmitir essas palavras tão preciosas, de modo a glorificar a Ti, ó Deus, enaltecer Cristo Jesus, edificar, ó Deus, a Tua igreja e trazer, ó Deus, a instrução, a palavra, a pregação, por meio da qual Tu concedes a vida, Tu concedes a fé, Tu concedes um novo nascimento. Ó Deus, opera por meio do Teu Espírito, ó Deus, tanto em nós que vamos falar da Tua parte, como naqueles que ouvem. Concede esses ouvidos, ó Deus, esse entendimento, necessários, ó Deus, à salvação, necessários à edificação do Teu povo, Senhor, em especial nos dias em que estamos vivendo, tão, ó Deus, terríveis, de apostasia, de desprezo. Vislumbramos, ó Senhor, a vinda do Teu Filho, meu Deus, muito próxima, muito próxima. Por isso, ó Deus, concede entendimento, nós Te pedimos, no nome de Jesus, amém. Uma igreja poderosa, porém morta. Uma igreja poderosa, operosa, perdão, irmãos, uma igreja operosa, porém morta. Esse é o título que demos ao sermão que estamos expondo na carta aqui à igreja de Sardes. Cristo trouxe uma importante revelação para essa igreja, porque ela estava num estado extremamente perigoso, mas não sabia, ou não sentia que estava nesse estado, ou diria que a maioria da igreja, daqueles que faziam parte da igreja, não sabiam que estavam nessa condição. Uma igreja que tinha a fama de viva, mas estava morta, numa situação difícil. Pensavam que estavam bem, quando na verdade estavam às portas da morte. Nem todos, alguns poucos nós vamos ver, que tinham noção da real situação em que eles estavam. E não só eles, mas muito provavelmente, certamente, aqueles que passavam na frente da igreja também achavam que a igreja estava bem, porque a sua fama era boa.
ela estava viva, aparentemente, se reunindo, portas abertas, realizando culto, estudos, programações. Mas Cristo, que conhece a igreja, estava dizendo que ela estava em estado letárgico. Talvez essa seja uma das piores situações em que uma igreja possa estar, à beira da morte, sem sentir uma dor sequer. Uma igreja que estava merecendo estar internada na UTI, porém realizando todas as suas atividades, como se estivesse sadia. Quem pode trazer esse diagnóstico? Jesus Cristo, né? O médico, aquele que pode avaliar a condição do paciente, aquele que tem condições de fazer uma anamnese adequada, observar o comportamento do paciente, olhar a sua feição, olhar a pupila dos olhos, a cor da pele, botar a mão e verificar o batimento cardíaco, a pressão e dar o diagnóstico adequado. Por quê? Na leitura que vimos, ele tem o poder do Espírito para fazer esse diagnóstico perfeito, sem falhas. É como se ele fizesse uma tomografia com contraste, uma ressonância magnética espiritual, identificando a doença da igreja. Por isso, no sermão anterior, vimos qual foi o diagnóstico que Cristo fez sobre Sardes. No sermão passado, respondemos a seguinte pergunta: como uma igreja operosa pode estar morta? E nós vimos que ela, mesmo sendo operosa, pode estar morta quando ela se torna uma igreja nominal, uma igreja só de nome. Quando suas obras não são íntegras, ela realiza a obra, mas não com a integridade do coração. O coração inteiro voltado para Deus. Ela tem outro objetivo nas suas obras que não glorificar a Deus. Outro objetivo que não honrar a Deus, que não fazer a vontade de Deus. E isso é perigoso, por quê? Porque pode acontecer com as igrejas, e acontece muito com as igrejas. Passe agora na frente das igrejas, muitas delas já estão se reunindo, elas parecem estar vivas. Muitas delas têm na parede da própria igreja a programação semanal, e toda aquela programação é realizada, e muitas outras programações são realizadas. Então ela está realizando obras, mas só vão ser aceitas por Deus se forem obras íntegras. Só que, meus irmãos, pela misericórdia, Cristo não só fez o diagnóstico dessa igreja, ele também indicou a cura para esse estado de morte da igreja. Ele que possui as 7 estrelas, vocês verem essa expressão nessas cartas ao Apocalipse, ele tem as 7 estrelas. As 7 estrelas, irmãos, são os ministros fiéis. Todos os ministros fiéis de Deus estão nas suas mãos. E o que é que ele faz? Ele conduz, ele dirige esses ministros para onde lhe apraz, para onde ele deseja edificar o seu povo. Somente os mensageiros fiéis podem trazer a palavra fiel e tirar a igreja desse estado de morte. Porque Deus dá aos ministros as boas novas de salvação. A pregação é fiel, o evangelho é fiel. Ele não é maculado, ele não é adornado, ajeitado com os adornos, com os enfeites do homem. É uma comida sólida, na qual vai, de fato, edificar aqueles que ouvem. Não são as comidas
da Babilônia que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego rejeitaram. Deus dá aos ministros autoridade na palavra. E eles, por meio dessa palavra, eles protegem a igreja, protegem os membros, protegem as ovelhas dos lobos. E pode com isso essa palavra ir gerando vida na igreja, uma nova vida. Então nessa noite, irmãos, dessa linha de pensamento, concluindo a exposição dessa carta, buscaremos responder a seguinte pergunta agora: como uma igreja morta pode ser vivificada? Veja, a primeira pergunta foi: como uma igreja operosa pode estar morta? Então Cristo dá o diagnóstico, agora ele dá a cura. Como uma igreja morta pode ser vivificada? Em primeiro lugar, arrependendo-se e agindo conforme os santos ensinamentos. Olha aí o versículo 3, a parte A. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então é se arrependendo e agindo conforme os santos ensinamentos. Lembrando de Provérbios, né, diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então você tem que se arrepender e agir conforme os santos ensinamentos. Então, irmãos, Cristo é este que detém os seus ministros na sua mão direita. E foi Cristo que mandou os seus ministros fiéis à igreja de Sardes nos seus primórdios. A primeira geração dessa igreja recebeu os santos ensinamentos da palavra de bom grado. Eles ouviram aqueles ensinamentos, aqueles que iam de encontro aos seus pensamentos. Eles estavam vivendo ali numa cidade que não temia o Senhor, muitos costumes religiosos misturados, sincretismo. A gente fala hoje em dia de sincretismo religioso. Naquela época, irmãos, tinha demais. O apóstolo Paulo escreveu cartas mostrando isso. Está misturado o judaísmo com o cristianismo. Cuidado com o gnosticismo. E estava lá nos nossos dias e naqueles dias. Então, irmãos, aquela igreja recebeu esses ensinamentos, sabe? E reconheceu, ele disse assim: olhe, esses pregadores aqui, eles vêm da parte de Deus. Sua pregação é forte, é muito dura, mas ela vem da parte de Deus. Vou receber. Esses pregadores são pecadores como nós. Inclusive eu conheço várias falhas deles, mas essa palavra vem da parte de Deus. Essa palavra deve ser recebida, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Eles não estão falando da sua parte. O que é que acontece, irmãos? Se tornou uma igreja operante e viva. Por isso que, quando essa carta foi escrita, eles estavam gozando ainda da fama. Mas a fama foi obtida quando a igreja estava viva, que recebia de bom grado a palavra. Então Cristo os alerta, porque Ele está dizendo: vocês hoje são operantes, mas estão mortos, continuam produzindo obras. Isso é ilusão, essas obras são ilusórias. Então Cristo vai os alertar, vai exortar para que se lembrem dos momentos de fidelidade à palavra, quando tinha uma vida dedicada a Deus, uma vida de obras íntegras. E olhe que Cristo não está aqui somente pedindo que eles se lembrem das doutrinas ensinadas. Preste atenção nisso, irmãos. Eu não quero só que vocês lembrem. Sim, os sermões
que foram proferidos aqui foram poderosos. Os estudos bíblicos. Mas Cristo quer que eles não só se lembrem, não só se recordem das doutrinas da graça, não só que eles passem a falar de novo da sua confissão, da sua profissão de fé. Eu não quero que eles só pronunciem o credo apostólico. Cristo aqui está falando de corações voltados a fazer a vontade de Deus. Corações que ardiam ao ouvir os sermões. Não um fogo de palha que permanecia durante pouco tempo, mas sim algo que perdurava, que podia ser visto na vida deles. Eles ouviam o sermão no domingo e na semana esse sermão era repercutido na sua vida. Então, o que Cristo ofereceu à igreja de Sardes, por meio dos ministros fiéis, dos pastores, era muito mais do que apenas uma mensagem fiel, mais do que uma mera pregação expositiva todos os domingos em uma escola dominical de excelentes instruções bíblicas. Cristo deseja que eles lembrem daquela atmosfera que havia na igreja quando a palavra era pregada, os irmãos vibrando, sede do alimento sólido. A igreja virou, irmãos, um encontro social. Iam para a igreja para encontrar os irmãos, cantavam, ouviam a mensagem, conversavam, iam para casa. Só isso. Nada mais, passavam uma semana e depois voltavam novamente. Mas durante a semana tinha as programações, faziam tudo. Cristo deseja que eles lembrem como compartilhavam uns com os outros a palavra, como compartilhavam as bênçãos, como reconheciam a bondade de Deus, a providência nas suas vidas, por meio de situações ruins, aparentemente, e boas. Nos dias de hoje, a providência de Deus só é relacionada quando você recebe uma bênção, quando você recebe um livramento. Mas você já pensou que não se relaciona a providência de Deus quando alguma coisa aparentemente ruim acontece? Aqui estávamos orando, passamos alguns dias orando pela situação de um diácono de uma igreja filha, da nossa igreja, neta, na verdade. E ele, irmãos, para poder ficar mais próximo da família, dar assistência à família, ele deixou o emprego numa multinacional. Preste bem atenção. Ele era técnico de uma igreja multinacional, e nós estivemos lá com ele, na casa dele, e ele disse: pastor, eu estou para sair da empresa. Um técnico, não sei, irmãos, de fato quanto era o salário dele, mas certamente eu garanto que era um bom salário. Carro à disposição da empresa, a empresa dava um carro para ele, combustívelzinho. Ele disse: olha, você tem tantos quilômetros, você pode rodar aí à vontade por mês, por conta da empresa. E saía para trabalhar, diárias, plano de saúde, etc. E ele disse: eu vou deixar isso, porque meu segundo filho está nascendo, e às vezes eu passo uma semana toda fora de casa. E como eu vou prover? Eu sou provedor do lar. Mas não só provedor, eu sou também um protetor. Como eu vou proteger, como eu vou instruir minha esposa e meus filhos, se por vezes eu passo uma semana toda fora? Vou pedir demissão. Olha, irmãos, você vai fazer o quê? Vou trabalhar como autônomo. E ele fez isso, irmãos. Pediu demissão, comprou um carro, botou os equipamentos para trabalhar no curso que ele fez, estudou, e o carro foi roubado com os equipamentos agora recentemente.
Isso está na providência de Deus? Sim. Está na providência. Dias depois, algumas semanas depois, várias semanas depois, o carro foi recuperado. Mas ele teve um prejuízo simplesmente de 30 mil reais. Está na providência divina? Sim, está na providência. Aqueles irmãos compartilhavam da providência divina. Quer seja aos olhos humanos boa, quer seja má. Conversando com ele, sabe o que é que ele me disse, irmãos, por mensagem? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom quando você toma um prejuízo desse, tentando fazer a vontade dele. Sim, ele é bom. Aqueles irmãos de Sardes tinham no início uma vida cheia de frutos. Deus quer, Cristo deseja que eles se lembrem, que eles comparem o tempo presente que eles estão vivendo agora com aquilo que ocorreu na igreja anteriormente, para que eles atentem e digam: nós estamos mortos. Os irmãos lembram quando Daniel estava lendo os livros lá na Babilônia? Estava lendo no profeta, Daniel, que era um profeta, lendo outro profeta. E ele botou a mão na cabeça e disse: meu Deus, esse tempo de exílio não vai durar só 70 anos, vai durar muito mais. Ele estava comparando a situação que ele estava no momento com o que Cristo, com a revelação da palavra por meio de outro profeta. Comparou uma coisa e outra e ele chegou à conclusão. Veja, preste atenção, irmãos, ele estava esperando 70 anos finalizar. E ele entendeu que não, a situação em que nós estamos vivendo é muito pior. Então significa dizer que nesse estado nós vamos passar muito mais tempo debaixo de servidão. Então foi 70 vezes 7. Cristo quer que eles reflitam sinceramente, façam uma análise e cheguem à conclusão que essas obras que eles estão realizando nos dias de hoje são obras mortas. Assim como, irmãos, Deus quer que, Cristo deseja que nos dias de hoje nós façamos uma reflexão profunda, de coração, de intenção, da nossa motivação. O que é que nos motiva a vir à igreja? O que é que nos motiva a prestar um culto? O que é que nos motiva a sermos cristãos? O que é que Cristo está dizendo aos leitores desta carta, aos ouvintes dessa carta? Obedeçam ao Evangelho e se arrependam da sua inércia, da sua indolência. Atente para ver se você não está no estado de sono da morte, e mesmo assim tranquilo da sua condição. Era o momento, irmão, de se arrepender. E tudo começa e recomeça com um arrependimento, porque a tônica da vida cristã é um arrependimento. O cristão se arrepende quando o Espírito lhe abre os olhos, e a partir daí nunca mais ele deixa a vida de arrependimento. O que é bom precisa ser mantido. Tudo de ruim, contrário à palavra, deve ser abandonado, mediante a confissão de pecado e o arrependimento. Todo bom ensinamento, toda boa prática, todos os bons costumes devem ser guardados, mantidos, preservados e intensificados no dia a dia, na prática comum do lar, na escola, no trabalho, na igreja. É assim que uma igreja morta vai ser vivificada, arrependendo-se e agindo conforme os santos ensinamentos. A segunda maneira, irmãos, de uma igreja morta ser vivificada é temendo o castigo divino. Olha a parte B do versículo 3.
Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Preste atenção, irmãos. Cristo está dizendo que Ele mesmo vai vir contra a igreja. Muitos não imaginam um negócio desse, né? Algo. Mas é Ele que está dizendo. Virei, eu virei. Como ladrão, ou seja, que o ladrão não avisa. Eu vou vir sem avisar. E você não vai conhecer de que hora eu virei contra você. Eu vou vir para julgar. Muitas igrejas, irmãos, principalmente na Europa, aqui no Brasil também, mas especialmente na Europa, quantas e quantas igrejas históricas não foram fechadas? Quantas? Vejam, se os irmãos tiverem, vejam, façam uma pesquisa. Algumas instituições cristãs fazem esse levantamento. As igrejas cristãs estão fechando na Europa e as mesquitas estão cada vez mais abrindo, sendo construídas. Está lá na Europa. Cristo veio e julgou a igreja e fechou. Ele mesmo vem e julga. Quando não, as que estão abertas estão mortas. Estão mortas. Então, a segunda maneira de uma igreja morta ser vivificada é temendo o castigo divino. Ora, irmãos, nos nossos dias, muitas pessoas dizem temer a Deus, mas no seu dia a dia agem como se Deus não fosse pedir contas das suas ações. Quantos cristãos não ouvem semanalmente as advertências, os perigos, os riscos de se viver conforme o próprio pensamento, mas na prática ignoram completamente os alertas de Deus? Quantos não parecem estar bem atentos no momento do sermão, concentrados, testemunham aos outros que bênção foi aquele sermão, mas no outro dia agem completamente diferente, esquecem, não lembram de nada daquilo que ouviram. Na verdade, parece que nem estavam sentados nas cadeiras da igreja. Por quê? Desmancham com atos, com comportamentos e até com palavras tudo o que ouviram da parte de Deus. Então, irmãos, isso ocorre frequentemente quando não se demonstra temor a Deus, quando não se teme o castigo divino. E quem não teme o castigo divino é impossível ser vivificado, sair do estado de letargia, de morte, de sono espiritual. Agora veja só, cuidado para não confundir susto com temor. Muitos cristãos passam por susto, ficam assustados com o que vem e com o que ouvem, com o que passam, com o que acontece nas suas vidas. Mas susto não é temor, são coisas bem distintas. Depois de uma situação difícil que acontece na vida, muitos parecem finalmente demonstrar temor a Deus, mas o coração enganoso triunfa. Há cristãos que, quando em perigo, quando em muita dificuldade, correm pedindo ajuda, e às vezes até mesmo derramando lágrimas. As palavras de temor saem da sua boca, mas basta pouco tempo e o temor desaparece. Há quem chegue às portas da morte e aí se tornam mansos e temerosos, mas o temor dura pouco, dura muito pouco. Quantas pessoas não passaram por um estado de quase morte, quer seja por um acidente, um trauma que sofreram,
ou um problema de saúde crônico, um AVC, uma parada cardíaca, ou muitos outros, um câncer. E quando se recuperam, parece que nada lhes aconteceu. Então, para o bem das suas almas, peço que vocês atentem para o que eu vou lhe dizer. Depois das exortações, dos sinais e alertas, Cristo vem de repente, sem avisar, e aí ele vai vir com juízo. E quando ele vem com juízo, não vai haver mais oportunidade para arrependimento. Lembra da cidade de Sardes? Ela recebeu 2 ataques de surpresa. E foi tomada, conquistada pelos inimigos. Estavam tranquilos na sua situação. A situação geográfica era favorável, os irmãos devem lembrar. Eles estavam no topo de uma montanha, a cidade foi construída no topo da montanha, somente com um acesso normal, íngreme. Então ficaram tranquilos lá. Foram pegos de surpresa, exatamente por esse lugar, aparentemente inacessível, no qual eles estavam confiados. Hoje há muitos tranquilos. Nós costumamos dizer, deitados no berço esplêndido da sua condição, do seu estado, da sua rebeldia. Ouvem a mensagem da parte de Deus, mas não mudam. Se mantêm rebeldes, agem como querem, porque estão satisfeitos. Estou realizando obra, estou fazendo a obra, né? Muitos dizem, estou fazendo a obra de Deus, e olha, nada me aconteceu ainda, nada demais aconteceu, estou aqui. Não queira passar por esse momento. A cidade de Sardes estava assim, rica, abastada. Lembra? Eles tinham até um rio que levava ouro para dentro da cidade. Quem iria conseguir vencer uma cidade dessa? Então é preciso nós fazermos uma análise, uma autoanálise das nossas vidas. Como é que você está hoje? Está confiado naquilo que Deus já lhe deu no passado? Não, Deus já me deu muita coisa, estou bem. Está vivendo da fama? Muitos anos de igreja, muita experiência com Deus, muitos acontecimentos, aí você pode ficar relaxado. Se acostuma a viver como crente, falar como crente, agir como crente. Aí eu pergunto, mas sua consciência não tem lhe acusado, não? A lei de Deus que está no coração de todas as pessoas, todas, não está lhe acusando, não? Não está ferindo sua consciência? Será que Deus não está lhe dando sinais? Será que Deus não está alertando há algum tempo e você ainda não viu? Será que Deus, na sua bondade, não aliviou um pouquinho a carga que estava sobre as suas costas? E você aproveitou para relaxar, e relaxou no pecado, está vivendo do mesmo jeito, não tem buscado uma vida de santificação, ou até mesmo regrediu muito, passou a cobiçar. Antes andava satisfeito com as coisas que Deus dava, aí Deus deu, agora está cobiçando, quer mais, quero mais, hein? Querendo mais do que possui, amando mais
o dinheiro do que a Deus. Alguns estão roubando ao Senhor, sem entregar fielmente seus dízimos e suas ofertas, mas se acostumou com isso, e nada lhes aconteceu, né? Não aconteceu nada demais. Alguns, o problema é com a língua, não consegue controlar a língua. Com ela bendiz a Deus e Pai, e também com ela amaldiçoa os homens feitos à semelhança de Deus. Isso é uma acusação que o pastor Tiago nos diz lá em Tiago 3,9. Ou continua descontrolado, irando-se com muita facilidade, matando seu semelhante apenas com um olhar. Você é brabo com os outros, mas não é brabo com o seu pecado. Você se ira quando sabe do pecado dos outros, mas não se ira contra o seu próprio pecado. Não tem raiva de si mesmo quando peca constantemente, mas fica com raiva do irmão quando ele comete um pequeno deslize. Ele escorregou, você sai sem perdoável. Esse irmãozinho, tantos anos de igreja, não é possível. Isso aí nunca devia acontecer. Mas quando peca, é duro demais com os outros, mas consigo começa a dar desculpas. A mensagem de Cristo é: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tem gente que não tem medo dessa palavra, mas tem medo de desagradar o esposo, tem medo de desagradar a esposa, os filhos, os pais, mas não tem medo de Deus, não teme a Deus, não tem medo de ofender a Deus. Cristo vai vir, uma hora ele vai vir em juízo. E quando Cristo vem em juízo, você não deve esperar misericórdia, porque ele vem em juízo. Como uma igreja morta pode ser vivificada? Deixa eu lembrar os irmãos. Primeiro, arrependendo-se e agindo conforme os santos ensinamentos. Segundo, temendo o castigo divino. Em terceiro lugar, imitando a fé dos santos. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Essas palavras de Cristo reforçam que há esperança ainda para essa igreja. Ela pode ser vivificada. Alguns poucos membros não se conformaram com o mundo. Isso é por causa de quê? Da graça de Deus. E nós devemos dar muitas glórias a Deus por isso. Porque esses poucos se mantiveram fiéis, mas a maioria da igreja se contaminou e cedeu aos encantos do mundo, atendeu ao seu coração, abandonou os santos ensinamentos que recebeu dos pastores que Deus enviou para a igreja e passou a agir conforme seu entendimento. Aqui nos diz que quase todos cederam. Quase todos perderam as características de cristãos verdadeiros e passaram a ser cristãos nominais. Prestavam culto, mas não era um culto que agradava a Deus. Agiam como cristãos, se reuniam como cristãos, mas eram cristãos só de nome, cristãos nominais. A maioria foi vendo seu irmão pecando, e ao invés de ajudá-lo contra o pecado, se juntou a ele no pecado. Ao invés de chamar o irmão para conversar e exortá-lo do erro, lembra do ensinamento lá em Lucas 17, os primeiros versículos? Exorta-o. Se teu irmão pecar contra ti, exorta-o. Se ele se arrepender,
perdoam. Eles não ouviram esse ensinamento. Não atentaram. Ouviram, não é que ninguém disse, é porque não deram ouvidos. Começou a se unir ao irmão no pecado. Justificou seu pecado com o pecado do irmão. Isso é muito normal na igreja. Isso contamina. Não, ele... O que é que o senhor vem falar comigo? Porque... E fulano? Eu estou fazendo assim porque e ele está fazendo daquele jeito. Irmão, aonde é que um pecado na Bíblia justifica o outro? Em que lugar na Bíblia um pecado justifica o outro? Não justifica. Infelizmente acontece isso nas igrejas. Muitos irmãos são alvo de calúnia, de difamação, de maledicência. Aí o que acontece? Os irmãos que são vítimas acabam se tornando réus. Por quê? São vítimas disso e passam a cometer o mesmo pecado com o outro. Nesses casos, irmãos, a Escritura manda e nos orienta a entregar a causa a Deus e perdoar. Perdoe. Ele nem veio falar comigo. Perdoe antes que ele venha. Você precisa? Para perdoar, você precisa de alguma coisa? Aqueles que apedrejaram Estevão quando ele estava morrendo, foram pedir perdão a Estevão, porque o estavam apedrejando? Não, né? Mas o que é que Estevão disse? Perdoa, Senhor. Perdoa. E olha que o homem morreu, viu? E a gente está vivinho e nem aguenta, né? Irmão, Satanás, ele age na igreja. Ele sabe disso, sabe? E ele usa isso com muita habilidade. Muitos cristãos ouvem as insinuações de Satanás. Muitos cristãos agem na igreja como coitadinhos, indefesos. O irmão me ofendeu. Bem assim. Aí vai dizer para o outro. Conta para os demais, para que os outros fiquem do seu lado, né? Aí daqui a pouco está um monte de irmão contra um ali. Não estou dizendo que o irmão não ofendeu, mas esse pecado aqui você vai responder. Então, meu irmão, ouça uma coisa importante. Cuidado com a maioria. Em Sardes, a maioria estava fazendo a coisa errada. A minoria que estava fazendo a coisa certa. Então, não é porque muitos estão agindo de uma determinada maneira que essa maneira está correta. Veja, não é porque muitos estão unidos pelo mesmo propósito que significa que esse propósito é correto. Então eu lhes digo, só se una com quem está agindo da maneira correta, segundo a Escritura. Não tenha medo da multidão. Não tenha medo da multidão. Não se junte com ninguém que não seja para glorificar a Deus. Ouça bem isso. Não se una com ninguém que não seja para glorificar a Deus. Se alguns estão fazendo algo que glorifica a Deus, então fique com eles, se achegue com eles. Isso aqui eu estou do seu lado. Mas se você fizer alguma coisa que não seja da vontade de Deus, nem conte comigo. Porque quando você fizer isso, quem está do seu lado é Deus. Quando você faz o contrário disso, Deus é seu adversário. E aí, meu irmão, imagine Deus como seu adversário. Então, uma igreja morta pode ser vivificada quando os santos são imitados. Quando aqueles que fazem o que é segundo a palavra de Deus, muitos os seguem.
Senão, se for seguir a multidão, e a multidão estando errada, você já sabe que é morte. Então lembre sempre o seguinte: aquele que age pela Escritura é que está certo. Quem não mancha suas vestes é que está certo. Quem busca glorificar a Deus nas suas obras é que está certo. Quem deseja o bem da igreja é que está certo. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é que está certo. É imitando a fé dessas pessoas que uma igreja pode ser restaurada. E em Sardes havia poucos. Mas Cristo conhece individualmente, pelo nome, cada um dos seus eleitos. Cristo sabe aqueles que nutrem amor por Ele. E aí, quem ama não se preocupa com a oposição da maioria. Quem ama a Deus não se preocupa com a oposição da maioria. Quem ama a Deus não se preocupa em ser deixado de lado. Quem ama a Deus não se preocupa em não fazer parte da panelinha, em não ser convidado para as festas onde haviam comidas sacrificadas, conversas profanas e bebida escarnecedora que tinha naquela época. Mantiveram sua conduta espiritual, esses poucos, mesmo quando apontados. Você acha que esses irmãos não eram apontados dentro da igreja, não? Só quer ser o santo, só quer estar certo. Eles não agiram como ímpios, não se comprometeram com aqueles que, se dizendo irmãos, estavam agindo como o mundo. Esses continuavam fidedignos à sua profissão de fé e ao seu batismo. Por isso que Cristo disse: não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Então, ande junto com Ele, que você vai andar junto comigo. Eles fizeram isso, eles foram considerados assim, por causa das suas próprias realizações, por causa das suas próprias obras? Não. Apesar de estarem realizando boas obras, primeiro eles foram obedientes à voz de Cristo. Não cederam. Porque, meus irmãos, o inimigo, olhe, ele não descansa. Sabe que ele não dorme, né? Nós temos limitações físicas de espaço. O inimigo não tem. E ele tem, e o mundo jaz no maligno. O mundo está à mercê, fazer a vontade do maligno. Então ele está todo o tempo tentando desencaminhar a igreja, desencaminhar os filhos de Deus. Ele busca de todas as formas fazê-los manchar suas vestes com pecado. Já falamos várias vezes, ele não fica satisfeito com a igreja fiel. Ele não fica satisfeito quando o cristão está buscando fazer a vontade de Deus. Pode prestar atenção, quando o cristão está tentando fazer a vontade de Deus, a dificuldade aumenta muito. De todos os lados. É uma oposição, mas para fazer a vontade de Deus, mas é assim. Porque o inimigo vai agir, vai atuar. Ele vai procurar atrapalhar tanto a vida individual, como principalmente a vida da igreja. Ele vai ficar plantando as coisas. O que é que a gente tem que fazer? Olha, imite a fé dos santos. Não imite quem está fazendo a coisa errada, não. Não imite o pecado. Não tente justificar nem seu pecado, nem o pecado do irmão. Porque quando você estiver diante de Deus, você não vai conseguir se justificar diante de Deus. Não vai. Imite. Imite aqueles que têm um coração perdoador. Imite os mansos, porque herdarão a terra. Imite os pacificadores. Esses serão bem-aventurados. Imite aqueles que choram.
os seus pecados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esses que choram os seus próprios pecados, lamentam pelos seus pecados, imitem esse. Não imite aqueles que amam mais as coisas do mundo do que as coisas espirituais. Valorizam mais as coisas do mundo do que as espirituais. Se preocupam mais com as demais coisas do que com as espirituais. Sua preocupação é as outras coisas. Aí fala com eles: está preocupado com o Evangelho? Com a vida de santidade? Está preocupado com a tua igreja? Com as necessidades dela? Está orando por isso? Está se esforçando por ela? Se gastando por ela? Investindo nela? Se junto com quem nem pensa na igreja, não. A igreja é só mais um lugarzinho que a gente encontra os irmãos. É uma maravilha, eu adoro os irmãos, estar aqui junto com os irmãos. Aí sai daqui, domingo está aqui de volta. E só. Não imite aqueles que não conseguem lembrar da palavra, lembrar do sermão, lembrar dos estudos. Lembra de um monte de coisa, mas na palavra não se lembra. Se lembra do que foi estudado, visto. Não comenta. Faz comentário de tudo, mas não comenta nada da palavra, do que aprendeu na palavra, do que leu na palavra. Cristo nessa carta nos mostra que há esperança para uma igreja que estava morrendo, da mesma forma que há esperança para qualquer igreja. Basta seus membros olharem e imitarem a fé dos santos. Por último, irmãos, finalizando, quero mostrar aos irmãos que uma igreja morta pode ser vivificada quando seus membros desejam desfrutar a recompensa. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa é a recompensa dos santos. Isso aqui deve ser para nós uma preciosa fonte de ânimo, e é um antídoto, um remédio para uma igreja ser vivificada. Olha aqui o que é que Cristo está dizendo. Acorda, Sardes. Acorda, igreja. Há algo muito melhor do que o que vocês estão desfrutando desse mundo. E alguns podiam estar desfrutando até de uma condição financeira muito favorável, porque quando fala de desfrute e deleite, a cabeça da gente já leva logo para o dinheiro. Como que quem tem dinheiro está desfrutando de alguma coisa. Como que quem tem muito recurso está bem, está tranquilo, está ótimo. E aí as pessoas querem chegar lá, nesse patamar. Isso aí, irmãos, é a concepção maligna. É isso que quer implantar na cabeça dos cristãos. Você está bem quando você está com dinheiro. Está bem quando você está podendo comprar aquilo que você quer, deseja. Você está podendo viajar. Quando você sempre está podendo trocar de carro, né? Quando você tem um apartamento assim na capital, e até convida: olha, quando você for, me avise que eu te dou a chave. Aí você fica: eita Senhor, se eu tivesse um apartamentozinho desse, ia ser uma bênção para os irmãos, que eu ia dar a chave também para eles, quando eles fossem viajar. Essa concepção, irmãos, é algo muito melhor do que o que nós estamos desfrutando nesse mundo.
E Cristo está dizendo: eu tenho uma promessa maravilhosa para vocês. Agora, não é nessa linguagem do mundo. Agora, imitem logo a fé dos santos, deixem de viver como incrédulos, lancem fora sua idolatria, queime seus ídolos, confesse seus pecados ocultos, abandonem seu adultério espiritual. Eu tenho roupas brancas para conceder a vocês, porque eu recompenso a santidade, eu recompenso a diligência, o empenho de viver para o reino, eu recompenso o seu esforço. Esse pensamento aí que o mundo está dizendo é segundo Satanás. Ele só escraviza, só prende você. Cristo está dizendo: eu é quem verdadeiramente recompenso, no presente e no futuro. No presente, com uma vida mais santa, uma vida honrosa para com Deus, uma vida de fruto do Espírito. Isso aí é detalhe para Deus. Isso aí, ele diz que essas aí são as demais coisas. As demais. O mais importante não é isso. Então, temos dito, irmãos, que os valores do reino são diametralmente opostos aos valores desse mundo. São opostos. Nós vimos também, no estudo de Lucas, que o que o mundo valoriza, Deus abomina, desvaloriza. Mas aquilo que Deus valoriza, o mundo desvaloriza. Pode prestar atenção, pare, você vai ver. Então, Cristo diz: tenho bênçãos para você, tenho recompensa para você aqui e tenho no futuro. Você vai ser glorificado, você vai ser completamente liberto do seu pecado, das dores, do sofrimento, da angústia. Mas quem está com os olhos aqui na terra diz: não, eu não quero isso para o futuro, eu quero agora, né? Eu quero agora, eu quero essa glória agora. O que é que adianta? Certa vez, um filho de um cantor conhecido, mas pessoal mais das antigas, que já tem 40 anos ou mais, organizou um show para o pai, com o nome Tributo a Fulano, né? Disse: que adianta a gente fazer um tributo depois que ele morrer? É melhor tributar ele agora, né? Por quê? Porque a glória vai para ele, né? Enquanto ele está vivo, ele vai desfrutar dessa glória. Mas a glória, essa é a concepção do mundo, né? A concepção da palavra, a concepção de Deus é: tu vai ter uma glória no futuro. É porque não. Demora demais, né? E depois que eu morrer, eu quero em vida. Quero os bens de meu pai em vida. Lembra disso? Filho pródigo, me dê logo, eu quero desfrutar. Além disso, Cristo disse assim: eu confessarei o teu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. É porque a gente não entende o que é isso. A gente não entende. Porque a gente está com a visão tão contaminada com as coisas do mundo, que a gente não tem a ideia da dimensão dessa promessa. Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado, a testemunha fiel, o primogênito, o exaltado acima de todo nome, aquele diante do qual todo joelho se dobrará, vai pronunciar seu nome no céu. O nome de cada um. Ele disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. Ele mesmo escreveu o nome no livro da vida. Ele que escreveu. E nenhum nome que escreveu ele diz que vai ser apagado. O pessoal olha isso dizendo: olha, está vendo que tem uma possibilidade de ser apagado? Ele disse que não ia apagar, aí acha que tem possibilidade de ser apagado. Não, isso aqui é uma garantia que nunca vai ser apagado. É o contrário. Uma vez escrito, irmãos,
Deus não escreve, não, irmão, na areia da praia, não. O nome na areia da praia, esse livro aqui da vida, irmão, tem borrão, não. Tem borracha, não. Apagador, não. Não é feito de grafite, não. É talhado. E os anjos vão ouvir, e os anjos vão contemplar a igreja. E os anjos vão ouvir o nome de cada um dos fiéis da própria boca de Cristo. Concluindo, irmãos, versículo 6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, você que está fazendo a vontade de Deus, não desanime, não pare, continue. Não tema. Não pense que é um trabalho perdido fazer parte do grupo pequeno. Aqui Cristo está deixando muito claro: não é perda de tempo fazer parte do grupo pequeno. Pelo contrário, Deus vai recompensar. E Ele vai cumprir sua promessa, porque Ele não falha. Então não se contamine. Se porventura você já se contaminou com o mundo, está me ouvindo, sei que pastor, agora é tarde. Não, não é tarde. Ele disse à igreja de Sardes: não é tarde. Tem como se limpar, tem como restaurar. Estou quase morto, tem como ser vivificado. Ele mostrou aqui. Não imite o mundo, não. Imite os santos fiéis. Tema a Deus. Tenha temor a Deus, a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus e peça a Deus graça para: Senhor, quero dizer como salmista, como amo a tua lei. Quero tua lei guardada no meu coração para não pecar contra ti. Diga isso. Fale isso com sinceridade. Se você está me ouvindo, ainda tem tempo. Você está ouvindo a voz de Cristo, você pode ser vivificado. Arrependa. Reconheço: não, eu errei aqui, ó. A Bíblia diz aqui: eu errei aqui, mas não só aqui, aqui, aqui. É muita coisa. Tem jeito? Tem. Tem jeito. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Pare de querer desfrutar as coisas desse mundo. Pense comigo, por que é que você está trabalhando hoje? O que é que te leva a trabalhar? A acordar de manhã? O que é que te leva a acordar de manhã e ir para a escola? Enfrentar. O que é que te leva a acordar de manhã e fazer as tarefas de casa? O que é? Pensa comigo. Se teu objetivo for fazer a vontade de Deus, se teu objetivo for glorificar a Deus, olha que maravilha. Que seja isso o que te leva a trabalhar, o que te leva a aprender na escola, para tu ser um exemplo, para tu ensinar os outros, para tu ser um profissional, para tu glorificar a Deus nas coisas que tu fazes. Porque se você está trabalhando para sobrevivência, só por isso, se você está trabalhando somente para botar comida dentro de casa, para alimentar tua esposa e teus filhos, ou mesmo para ajudar teus pais, ou um parente, isso é pouco. Tu está ainda com um pensamento só nas coisas aqui terrenas. Olha para a recompensa dos santos.
Olha procura ver as coisas espirituais, celestiais. Aí tu vai experimentar uma vida vivificada. Assim como Ele restaura vidas individuais, Ele pode restaurar uma igreja toda que está no estado de morte. Que está no estado de morte. Porque Cristo morreu pela igreja. Cristo sacrificou-se por ela. Paulo, escrevendo lá em Efésios capítulo 5, do versículo 26 em diante, diz: a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Cristo tem todo o poder para isso, e Ele morreu pela igreja. E Ele morreu para isso, e a promessa dele é essa. Que assim seja, meus irmãos, com todos nós, e com nossas igrejas, e para isso, que Deus lhe ajude e nos ajude. Amém. Amém. Vamos orar.